colocou uma palavra no meu coração para o culto de hoje. Nós queremos orar pelas famílias depois. Josué 24:15 é um texto bem conhecido. Eu ministrei hoje pela manhã. Eu havia anunciado que eu iria estar nos 2 cultos hoje, ministrando, sentindo no meu coração. Hoje de manhã estava um friozinho gostoso aqui, Jesus amado. Que bênção. Agora está mais tranquilo, né? Mas é bom servir a Deus. Palavra bem conhecida, Josué 24:15, que diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué teve uma missão muito séria, muito importante para a história de Israel, que era continuar a missão de Moisés. Moisés já havia partido, e então Josué deu sequência àquele plano de Deus de levar o povo a conquistar a terra prometida, para que Israel pudesse ser uma nação e viver feliz e abençoada. Então Josué, ele conclui essa missão. As tribos estavam todas de posse dos seus territórios. Josué reúne novamente a congregação de Israel, dá uma última palavra para eles e encerra praticamente aqui, dizendo: olha, lembrem como foi tudo que Deus fez, lembrem que os pais de vocês não foram fiéis a Deus, não serviram a Deus, vocês escolham hoje quem vocês vão servir, porque eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Josué estava dizendo: eu e a minha casa seremos fiéis ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa viveremos para o Senhor. Amém? Então, Josué tinha feito a sua escolha junto com a sua família. Interessante, eu fico imaginando Josué reunido na sala com todos ali, perguntando: e aí, estão todos comigo? Vamos todos servir ao Senhor? Vamos todos ser fiéis a Deus? Vamos todos amar ao Senhor? Vamos todos dedicar nossa vida e consagrar tudo que somos, que temos ao Senhor? Fico imaginando Josué combinando com a sua família e todo mundo dizendo: sim, sim, estamos juntos, vamos lá. E aí Josué chega diante da congregação e afirma isso. Com toda certeza, Josué não seria hipócrita se isso não fosse uma realidade para ele e para a sua família, principalmente partindo dele como líder, como cabeça, como um homem, um conquistador que ele foi, um servo de Deus, um homem com um chamado, com uma missão, uma liderança forte. Então Josué, ele dá o exemplo. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa seremos fiéis ao Senhor. Queridos, não tem outra fórmula, não tem outro caminho, não tem outra maneira para que a tua família seja abençoada, senão que você se comprometa a ser fiel a Deus com a tua casa. Amém? Não tem outra forma de você ver Deus guardando, Deus suprindo, de você viver em uma harmonia perfeita, em você viver em paz com a tua família. Não tem outra forma senão com a bênção de Deus. No Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então tem que ser o Senhor tem que ser honrado na nossa casa. O Senhor tem que estar presente, abençoando tudo, senão é tudo em vão. Olha o que diz o Salmo 128, a partir do versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? Esse texto fala sobre as bênçãos de quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é temer? Honrar. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é honrar e amar ao Senhor, fazer o que o agrada. Amém? E aqui diz, no 2, você comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, não vai faltar nada. Não vai haver falta de nada. Será feliz e tudo irá bem com você. Amém?
tudo vai bem. Esse é o plano de Deus, queridos. Quando a gente vem para o Evangelho, às vezes a gente chega no Evangelho, as coisas não estão tão bem. Às vezes a gente chega na igreja, as coisas não estão da melhor forma, às vezes nossas finanças não estão bem, nossa vida espiritual não está bem, nossa saúde, né, nosso trabalho, nossa família, nossos relacionamentos, nosso coração não está bem, mas aí o Senhor vem e habita em nós, começa a governar nossa vida, vai nos transformando, vai trabalhando, vai nos moldando, a sua palavra vai nos conduzindo na verdade, vamos aprendendo, vamos conhecendo a Deus, vamos tendo um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, e aí podemos chegar nisso. Feliz será, tudo irá bem com você. Esse é o querer de Deus. Fala para o teu irmão, esse é o plano de Deus para a tua vida. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Que você seja feliz, diz para o teu irmão, que você seja feliz e tudo vá bem contigo. Esse é o plano de Deus. Diga para o teu irmão que todas as áreas da tua vida e toda a tua casa seja abençoada. Amém? Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus quando você vem para Cristo, quando você vem para a fé. Amém? Olha o que diz em 2 Samuel 6,10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca da casa de Deus, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Interessante, a arca, queridos, era o símbolo da presença de Deus no meio de Israel. A arca da aliança, ela ficava tanto ali no tabernáculo, como depois, quando o templo foi construído, ficava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, no lugar mais sagrado, mais santo, onde a presença de Deus habitava ininterruptamente. Amém? Então Davi ficou com receio de algo tão precioso, a presença de Deus. Davi ficou com receio de levar. Foi esperto Davi, né? Ficou com receio de levar para a casa dele. E mandou lá para a casa de Obed-edom. E lá, a arca, a presença de Deus, na casa daquele homem, abençoou ele e toda a sua casa. Então, busque a presença de Deus. Leve Cristo para dentro do teu lar. Sirva a Deus junto com a tua família e busque o Senhor com a tua família, não somente quando você está na igreja. Ore, creia, medite na Escritura, siga o que a palavra diz, ame a Deus, obedeça a Deus, para que a presença de Deus fique na tua casa. Para que a presença de Deus habite na tua casa. Amém? E aí, assim como o Senhor abençoou a Obed-edom, por causa da arca de Deus, assim Ele vai abençoar você também, vai abençoar a tua casa. Amém? Em Esdras 8:21, fala assim, então, ali junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Olha que legal. Quem era Esdras? Sacerdote, escriba, né? Juntamente com outros líderes, coordenaram a reconstrução do templo de Jerusalém depois da destruição
e do exílio de Israel. E eles então estão agora voltando, depois do templo reconstruído, eles estão voltando para Jerusalém. É uma caravana, é uma viagem longa e uma caravana com famílias, crianças, pertences, bens, né? Então, qual foi a iniciativa de Esdras? Jejuar e orar e pedir que Deus abençoasse. Amém? Pedir que Deus abençoasse. Eles até poderiam pedir ao rei, eles tinham, né? Eles tinham o apoio do rei. Se eles pedissem ao rei, o rei daria uma escolta, com certeza. O rei não negaria de dar uma escolta. Mas eles disseram: tive vergonha de pedir para o rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Versículo 22, pois já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Imagina, eles pregavam isso. Eles diziam que a mão de Deus abençoa os que o buscam. Amém? Então eles pediram para quem abençoa e não pediram para o rei. Jejuaram e se humilharam e pediram. Essa fórmula não falha. Ter um coração humilde. Reconhecer que precisamos do Senhor. Reconhecer que Ele faz a diferença nas nossas vidas. Que nós sem Ele nada somos. Podemos ter vitórias, podemos ter uma vida abençoada, né? Podemos estar desfrutando de um momento bom, mas sempre mantendo um coração humilde, dócil e dependente do Senhor, dizendo: Senhor, és Tu, não sou eu. Eu não sou. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, é Tu, Senhor. Eu preciso de Ti. Essa dependência, esse coração que depende do Senhor, que ora, que nos desafios confia nele, busca Ele, jejua, se entrega, o Senhor atende. Eles pediram uma boa viagem para eles, para os filhos e para tudo que era deles. E no 23 diz: assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Não falha. Amém? Não falha. Você se humilhar, você dizer: Senhor, vai com a gente. Não nos deixa sozinhos, nós precisamos de Ti. Nós contamos com a Tua bênção, Senhor. Nós vamos ter uma jornada aqui sempre abençoada com as bênçãos do Senhor, a fidelidade dEle. Amém? Agora, eu quero abordar um outro enfoque, que Deus quer abençoar as nossas famílias. Olha o que eu vou falar agora. Não somente para que nós possamos ser felizes, sim, também, mas Deus também quer abençoar as famílias que servem a Ele, para que, por meio das nossas famílias, o Seu nome seja glorificado, e para que a nossa família seja um testemunho de um Deus verdadeiro, bom e que abençoa. A nossa família tem que ser um testemunho. A nossa família tem que ser um exemplo. Por meio de uma família que é fiel a Deus, por meio de uma família que serve a Deus, Deus é glorificado. E os princípios e valores bíblicos são preservados e são anunciados. Amém? Então, como é importante nós entendermos que a nossa família, ela é abençoada por Deus para a glória dEle, para que as pessoas vejam a bênção dEle em nossas vidas, em nossa casa, em nosso lar, e se rendam ao Senhor. E reconheçam que existe um Deus que faz a diferença. Existe um Deus que faz a diferença, queridos. Então, nossa família é um testemunho para o mundo. Quantos querem que a sua família seja um testemunho para o mundo? Amém? Olha o que diz em Isaías 61:9. O capítulo 61 de Isaías é tão lindo, né? Fala de Deus restaurando e Deus fazendo uma nova aliança com o seu povo, né? E aqui ele promete, ele diz: a posteridade deles, ou seja, a descendência, será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos.
todos os que os virem os reconhecerão que eles são família bendita do Senhor, amém? Assim Deus quer para a tua vida. Deus quer abençoar a tua família, Deus quer te ensinar a viver uma vida com Ele de fidelidade, de amor, de humildade e temor, para levar tua casa a viver aos pés de Cristo, para que a tua casa seja guardada, abençoada, para que vocês vivam felizes no lar de vocês, mas não só isso, para que as pessoas que olhem de fora perguntem: o que tem nessa família? Para quando as pessoas olharem de fora perguntar: essa família é diferente, esse casal é diferente, essas crianças, esses jovens são diferentes, esse marido é diferente, essa esposa é diferente, essa mãe é diferente, esse pai é diferente, amém? Nós precisamos ser diferentes, porque nós temos a Cristo, nós conhecemos a verdade, e nós precisamos fazer brilhar a luz de Cristo nesse mundo, com a nossa família. Nossa família não é a vontade de Deus que seja motivo para envergonhar o Evangelho. Nós não podemos aceitar isso. Se alguma coisa não está bem, se algo dentro da nossa família hoje envergonha o Evangelho, se algo dentro do nosso lar não traz glória para Jesus, então é o momento de você clamar, se comprometer ainda mais com o Senhor e com a sua palavra, orar como Esdras, jejuar, buscar ao Senhor e crer que o Senhor vai completar a obra que Ele começou, vai salvar, vai libertar, transformar a tua vida, a tua casa, para que a tua família seja reconhecida como família bendita do Senhor. E vou dizer uma coisa para vocês, isso não é uma opção. A Bíblia deixa claro que uma família bem edificada, bem estruturada em Cristo, não é uma opção, mas é obrigação dos cristãos. É nossa obrigação. Olha o que diz em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, olha o que diz aqui. Está em Timóteo. Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo nem inventando, não é da minha cabeça. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Então, cuidar da família, cada um cumprir com a sua responsabilidade diante da palavra de Deus, do que a palavra de Deus ensina, cada um cumprir com a sua missão. Primeiro com Deus e depois com a sua família. É obrigação de todo cristão. Não é opcional. Você ter uma família abençoada é o querer de Deus, porque Deus quer preservar as vidas, Deus quer guardar as vidas do mal. Todas as vidas são preciosas para o Senhor, amém? Deus não quer que as pessoas sofram, mas ter uma família abençoada e servindo a Deus é o dever de todo cristão, para que o Evangelho não seja difamado. Para que o Evangelho não seja envergonhado. Para que a pessoa má, incrédula, não tenha oportunidade para falar mal do nosso Senhor, por nossa causa. Amém? Então, quem não cuida dos seus, nega a fé. E é pior que o descrente. Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E no 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Em Provérbios 22,6 diz: ensine a criança num caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, nós vemos aqui que Deus tem um plano do início ao fim para a nossa família. O Senhor não falha, o Senhor não mente. A sua palavra não falha e a sua palavra não mente. Então eu creio sim, que quem serve ao Senhor com humildade, com sinceridade, com integridade, Deus abençoa a sua família
do início ao fim. E como diz ali em Isaías, a sua posteridade, os seus descendentes, geração após geração, Deus vai abençoando. Deus vai abençoando. E Deus vai cumprindo os seus planos. E Deus vai cumprindo suas promessas, porque Ele é fiel. Então eu creio que realmente nós temos um papel importante. 2 Coríntios 5,15, esse texto é legal, diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Nós somos, por causa de Cristo, por causa da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, do nosso servir a Cristo, de Cristo ser quem habita e quem governa as nossas vidas, nós somos o bom perfume de Cristo. Tanto para o Senhor, como para as pessoas aqui na terra. Amém? Então, a nossa família tem que ser o bom perfume de Cristo. Quem aqui já entrou num ambiente mal cheiroso? Quem é que acha agradável ou fica confortável num ambiente mal cheiroso? Agora, como é que você se sente quando você entra num lugar, quando você entra numa loja, por exemplo, ela está perfumada? Como é que você se sente quando você entra numa casa e aquela casa está perfumada? Quando alguém vai lá e limpa e usa um produto perfumado e fica aquele perfume no ambiente, você se sente bem. Você se sente bem em um ambiente limpo e perfumado. Quem se sente bem? Deixa eu ver, sou só eu ou não? Quem mais se sente bem num ambiente limpo e perfumado? Amém? Amém, né? A gente se sente bem. É gostoso. A gente quer ficar mais tempo ali. A gente lembra. A gente lembra. Né? Então, quando a nossa família serve a Cristo, aonde a gente passa, a gente deixa o rastro do perfume de Cristo. As pessoas que estão à nossa volta sentem o perfume. E aquilo se torna agradável. Aquilo se torna prazeroso. Aquilo se torna algo bom, convidativo. Como é ruim quando, ao invés de deixarmos um bom perfume, a gente deixa um mau cheiro. Como é ruim quando um cristão dá um mau testemunho. Como é ruim quando um cristão é mal educado. Quando um cristão é grosso. Como é ruim quando as crianças, os adolescentes, são mal educados, não respeitam os mais velhos. Como é ruim quando muitas vezes, toda semana, vem um bilhetinho ou uma ligação da escola por indisciplina de um filho de um crente. Como é ruim quando a gente não dá um bom testemunho no trabalho, no nosso trabalho. Como é ruim quando a gente não dá um bom testemunho com os nossos vizinhos. No passado, nós acompanhamos uma família, eu e a Adriane, que eles se mudavam, eram aqui de Porto Alegre, e para todos os lugares que eles iam, eles brigavam com os vizinhos. E eles iam: pastor, o inimigo está nos perseguindo. Os vizinhos estão nos incomodando de novo, pastor. Jogaram pedra na nossa casa. Eu disse: pois é, né? Todo lugar que eles vão, os vizinhos perseguem eles. Aí eu comecei a concluir que talvez o problema não fosse os vizinhos.
talvez o problema fossem eles. Então, queridos, nós somos a luz do mundo. Amém? Eu participo de um grupo de WhatsApp do bairro que eu moro. E toda hora tem uma polêmica ali. Imagina, né? Acho que são mais de 200 participantes do grupo. Eu fico só olhando. Né? Fico só olhando. E orando. E eu caminho orando pelas ruas do meu bairro. Eu caminho abençoando as casas, orando. Tem familiares de irmãos aqui que moram ali perto. Outros irmãos que moram no mesmo bairro também, né? Várias pessoas. Então, como é importante nós sermos pessoas, nossa família, onde a gente passa, a gente deixar um bom perfume. Amém? Há uns dias atrás eu fui procurado aqui em Canoas por um irmão, uma família, que se converteram quando eu era pastor em Caxias do Sul. Foi um testemunho interessante, muito bonito, até porque eu não sabia da história. Esses irmãos vieram conversar comigo uns dias atrás e disseram: olha, pastor, nós fomos convidados por um colega de trabalho para ir num culto, quando o senhor era pastor lá em Caxias. E o irmão falou assim: e eu confesso que o primeiro culto que eu fui, eu não gostei. Fui para casa assim, contrariado, não gostei. Depois eu encontrei uma pessoa que me disse que estava indo lá na igreja, e eu falei: eu fui lá, mas não gostei. E a pessoa disse: vai mais uma vez, dá mais uma chance. Aí ele disse: aí eu fui segunda vez, e aí foi tudo para mim, aí deu, aí Deus me pegou. E aí ele se converteu. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse: pastor, sabe o que me fez procurar a igreja? Um colega de trabalho, que trabalhou muitos anos comigo no mesmo setor, e a conduta dele sempre foi irrepreensível. Sempre foi um cara correto, idôneo, respeitoso, íntegro, humilde, fiel à sua esposa. A família dele, eu conheci a família, convivi com a família e vi que não era de fachada. Vi que não era uma coisa de aparência. Eu vi que realmente aquele homem temia Deus. Aquilo me impactou. E um dia eu disse: eu quero ser como ele. Quantas pessoas neste mundo olham para você e dizem: eu quero ser como essa pessoa? Quantas pessoas hoje olham para os nossos filhos e dizem: eu quero que os meus filhos sejam assim? Quantas pessoas hoje olham para o nosso casamento e dizem: eu quero que o meu casamento seja assim? Quantas pessoas hoje olham para a nossa família e dizem: eu queria tanto que a minha família fosse como essa? Uma família feliz, não perfeita, porque não existem famílias perfeitas, mas uma família feliz, que se ama, que cuida uns dos outros, que se respeita. Uma família que serve e teme ao Senhor. Amém? Então, amados, lembre disso. Deus te salvou e salvou tua família, e quer continuar entrando na tua casa e completando a obra em toda a tua família. Não só para que tu seja feliz, não só pensando em ti, mas Deus quer famílias abençoadas. Uma igreja forte é uma igreja de famílias abençoadas. Sabe por quê? Porque essas famílias impactam o mundo. Quantos querem que a sua família, onde passe, seja como o bom perfume de Cristo? Fala para o teu irmão: seja o bom perfume de Cristo com a tua família. Eu quero fechar com um relato muito triste de um homem que foi um sacerdote muito respeitado em todo Israel, chamado Eli. Inclusive, tem a história de Ana, que quando foi no templo, Eli pensou que ela estava embriagada, e ela disse que não. Então ele abençoou Ana, e ela engravidou de Samuel, ela que não podia ter filhos. Ana engravidou de Samuel. Agora, Eli ficou velho,
E os filhos dele começaram a exercer o sacerdócio no lugar dele, quando ele ficou velho. E eles começaram a envergonhar o Senhor diante do povo de Israel, começaram a dar um mau exemplo e começaram a levar pessoas a se perderem. Então o próprio Samuel, que ainda era jovem, mas já com um chamado de profeta, vai até ele e Deus fala através da boca de Samuel para ele algo muito sério. 1 Samuel 2:29, depois 3:13. Aí o Senhor falando através de Samuel para o sacerdote ali: por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que fizessem na minha morada? E você, olha aqui, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Depois em 3:13 diz: porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Eli falhou. Seus filhos falharam também. Mas Eli era pai, era sacerdote, era o líder. Ele tinha uma influência forte. Ele se omitiu. A salvação é individual, queridos, certo? Deus não tem netos na fé, só filhos. Entendeu? A salvação é individual. Mas a omissão por parte de quem tem um peso e uma responsabilidade pode custar caro. Eli conhecia os pecados dos seus filhos e não os repreendeu, não os disciplinou. Sabia. E nesse versículo, capítulo 2, versículo 29, diz: e você, porque honra os seus filhos mais do que a mim. Cuidar da família é, antes de mais nada, honrar ao Senhor e levar a família a se sujeitar e a obedecer os princípios do Senhor. Nunca aceite, te falo com muito amor, querido irmão, querida irmã, filho, pai, mãe, esposo, esposa, tio, vó, avô, sobrinho, neto, sogra, genro, nora, sogro. Nunca aceite abrir mão dos princípios para agradar alguém da tua família. Alguém pode dizer amém para isso? Amar e cuidar da família não é abrir mão de princípios para agradá-los. Pelo contrário, às vezes temos que ser firmes para salvar nossa casa. Às vezes temos que nos posicionar com amor. Eu não estou falando em ira, eu não estou falando em sermos ruins. O que eu estou falando é que se você for bom para alguém, ao preço de ter que desagradar a Deus, você está sendo mau aos olhos de Deus. Ame a tua família. Te dedica. Mas não esqueça que se tu quer salvar a tua família e tu quer ver um futuro de bênçãos para o teu lar, honre o Senhor primeiro. E nunca abra mão dos princípios do Senhor para agradar quem quer que seja. Lá em casa nós temos um acordo. Nós não somos um casal perfeito, eu e a Adriane. Nossas filhas não são perfeitas. Nunca vou afirmar isso. Temos desafios, situações às vezes precisamos recorrer ao Senhor para nos ajudar. A Bíblia.
Mas lá em nossa casa, a galera sabe que quem dá a última palavra é o Senhor. Então quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, na minha casa, quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra não sou eu, Josué, não é minha mulher, não são meus filhos, não é meu pai. Quem dá a última palavra é o Senhor. E dessa maneira, feliz serás, tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem e a mulher, o cristão, o filho, o pai, que teme ao Senhor. Amém?